Bora ver esse vídeo aqui. Como todos os Ben 10 foram feitos. Clássico, Força, Supremacia, Omniverse e Reboot. Gostei do tema, né? Falei, me sugeriram aqui um tempo atrás. Então bora ver. Bora ver. Opa pessoal, tranquilo? Por favor, visitem lá meu Instagram, Tá lá. que é @matizila. Tem um cara que se chama @simsolsilva, né? Eu tô começando a fazer postagem, tô começando a ser mais ativo. E também o meu Twitter, @matizila. Tem um cara que também @simsolsilva no Twitter, né? 616, que é onde eu sou mais ativo, tô sempre conversando com o pessoal, então se você quiser ter uma interação mais próxima, vai lá, conversa comigo, enfim, tamo junto aí. Até mais. Todos nós sabemos como todas as séries de Ben 10 marcaram as nossas vidas, mas uma coisa que eu tinha muita curiosidade desde que eu era um pequeno pupilo aprendendo a gostar de histórias sobre alienígenas é de como essas séries foram feitas. Com certeza eu poderia estender esse assunto por 200 vídeos falando de cada uma das séries, mas como vocês sabem que eu não gosto de fazer trabalho incompleto, eu trago pra vocês um vídeo explicando nos pormenores como todas as séries de Ben 10 foram feitas. Antes de tudo, o significado de pré-produção, para quem não sabe. A pré-produção se aplica a todas as decisões, personagens e alienígenas que foram feitos antes de Ben 10 começar. Originalmente, Ben 10 se chamava Ben a Potência 10. É literalmente isso mesmo, o que seria meio estranho. Em 2004, Steve E. Gordon criou seus primeiros conceitos de Ben Tennyson e o Omnitrix. Entretanto, naquela época, os alienígenas não faziam parte da história realmente. Os primeiros conceitos de Gordon envolviam Ben, o Omnitrix e 10 super-heróis humanos, como visto nessa imagem conceito estranha aí, onde a gente tem várias versões alternativas do personagem. Algum tempo depois, Gordon atualizou as concept arts e os heróis ainda permaneceriam principalmente humanoides, mas eles se pareciam mais com monstros, animais e alguns deles alienígenas. Na arte promocional, especificamente do Omnitrix, Ben o usa em seu braço direito e realmente se assemelha a um relógio, com ponteiros e bolinhas que representam as transformações, como se fosse a marcação das horas. Também possui dois botões amarelos que têm a mesma função dos botões verdes da versão final, levantando e abaixando o seletor de aliens, mas mudaria nos seguintes conceitos. Legal a ideia também, não é ruim não. O Omnitrix foi originalmente Tipo, a ideia dele virar 10 super-heróis diferentes não é ruim também, né? chamado de Megawatt, a abreviação de Mega Deoxirribonucleico Transdimensional Ultraforminal não consigo, é muito grande. Isso faria o Ben trocar de lugar consigo mesmo através do multiverso. Uma ideia bem arriscada, complicada e complexa de certa forma. Afinal, tudo O que é uma ideia boa também. A ideia original também é legal, cara. Difícil, mas legal. que envolve multiverso é muito confuso. Nas concepts, o Ben é um pouco mais alto do que na versão final. Ele tem cabelo ruivo com um corte diferente e usa uma camisa de manga média laranja e branca com gola laranja. Ele tem olhos amarelos, sobrancelhas escuras e orelhas pontudas, com uma pele clara e parecendo quase pálido. Em sua arte promocional, ele usa o Omnitrix em seu braço esquerdo. No entanto, em vez de se parecer com um relógio, o Omnitrix é mais uma esfera amarela com suportes que acabam se prendendo ao braço do Ben. Ao contrário das versões finalizadas, os alienígenas da pré-produção eram todos humanoides, bem como no reboot, baseados em super-heróis clássicos. Todos eles tinham um poder principal, normalmente era tipo fogo, água, elementos mesmo, ou uma habilidade Isso que era se manteve, inteligência, né? força, velocidade. Isso se Com manteve. exceção do Massa Cinzenta, nenhum dos alienígenas tinha um símbolo do Omnitrix visível, além de, se eu não me engano, também o quatro braços. O Diamante era originalmente o primeiro alienígena a ser desbloqueado no Omnitrix, ao invés do Chama, Segundo o Silva, sem roupa de nenhuma arte coxinha. específica pro alien. Digger, ou escavador, foi substituído pelo Besta posteriormente, mas suas habilidades de escavação não foram implementadas em nenhum dos alienígenas originais, embora tenham sido dadas mais tarde ao Armatu. Ele tem um corpo musculoso de cor laranja, usa uma blusa vermelha sem mangas com material protetor vermelho escuro na gola e na coluna, tendo 3 dedos, com um rosto bastante animalesco com cavidades nasais ao invés do nariz. Ele parece realmente estar se esforçando para enxergar, fechando os olhos,
porque seus olhos estão acostumados com o estilo de vida dos túneis na escuridão. Dragonfly, ou Dragontoid, é a versão inicial do Insectoide. Ele tem um corpo humanoide bem construído, que é fortemente blindado, com característica de inseto. Ele tem essa pele verde com uma armadura pelo corpo inteiro. Ele tem 3 dedos em cada uma das mãos e pés com 2 dedos. Tem 8 asas transparentes laranja cinzentas e 2 antenas. Fantasmático, que eu achei muito estranho, Caraca! é a versão inicial do alien de mesmo nome. Ele tem um corpo humanoide e usa uma blusa azul escuro com luvas laranja, máscara e uma capa. Sim, aquilo é uma máscara, não é o rosto dele. Ele usa capa para planar, tem uma cabeça considerável com um sorriso gigante e um nariz pequeno. Massa Cinzenta é a versão do Massa Cinzenta, é baseado no estereótipo alienígena da Área 51, porque ele tem pele cinza, uma cabeça enorme com pupilas gigantescas, cavidades nasais em vez de nariz. Ele usa um traje preto de látex que cobre tudo até o peito e também usa um Omnitrix em seu pulso esquerdo. Inferno é a versão da pré-produção do Chama, é um humanoide baseado em magma, com um corpo magmático interno vermelho brilhante coberto por rochas vermelho escuras, muito parecido com o Tocha Humana da Marvel. Plant Guy, ou cara de planta, nossa velho, esses nomes parecem exatamente os nomes que o Ben-23 daria pros aliens. Tem uma aparência de árvore, um corpo verde que é aparentemente coberto por uma crosta que parece um tronco, ele não tem dentes e tem uma língua verde escura. Razor Jaws é a versão inicial do aquático, parecendo muito com um crocodilo bípede. Tirando o corpo fantasmático, colorido, com 2 tons de roxo, ele tem escamas, guelras, além de uma barbatana. Cara forte é a versão inicial do nosso querido Quatro Braços, com o Omnitrix no seu peito, 4 braços, um corpo acinzentado e me lembrando muito os irmãos daquele filme da Pixar, Dois Irmãos. E ele usa essa cueca estranha aí. A versão inicial do Ultra T é bem estranha, eu diria, e não tem nada a ver com a final. Ele tem o corpo amarelo com rugas e veias na pele, é uma cabeça pequena, olhos verdes, uma boca ascendente, além de uma armadura pelo seu corpo. A gente tem o XL8, que é tipo um Smurf muito bizarro. A estrutura corporal do XL8 é quase indistinguível da de um ser humano. Ele é todo azulado, bem musculoso e tem 5 dedos sem unhas em cada uma das mãos. E mano, velho, que bicho estranho do caramba. No geral, esses designs eram bem bizarros e sinceramente super genéricos. Se Ben 10 tivesse seguido com eles, com certeza não chegaria nem perto de ser o sucesso que se tornou. E a carta... Assim, eu não achei genérico, tá ligado? Eu achei que é uma outra proposta. Não achei genérico, não. Eu achei legal. O rolê era cartoon, né? Ele conseguiu vender a ideia pra cartoon, então ele teve que cartoonizar todos os rolês, né? Tornar mais palatável aí. Mas é isso. obviamente percebeu isso, contratando outra pessoa para idealizar os designs dos personagens. Em 2005, David Johnson se tornou diretor de arte das temporadas 1 e 2 de Ben 10. Ele deu uma guinada diferente na ideia. Com a Man of Action, eles transformaram os heróis em alienígenas por acharem que a ideia anterior era muito complicada e essa atual seria mais simples. A maioria dos conceitos de Johnson foi imediatamente aprovada com pequenas mudanças, mas alguns deles foram alterados drasticamente para convencer a Cartoon Network por alguns serem bem exagerados, principalmente para crianças. Os designs anteriores do Ben tinham camisas diferentes e cabelos mais curtos, mas o design geral não mudou muito. O design do Quatro Braços foi o primeiro a ser aprovado e não difere do primeiro esboço. As primeiras versões do Massa Cinzenta o descreviam como um alienígena estereotipado. Ele usava o mesmo traje, mas tinha uma cabeça maior e com um formato bem diferente, com olhos escuros gigantes. Ele tinha um Omnitrix inacabado em sua testa e um capacete preto que cercava sua cabeça. Como esse conceito foi considerado assustador para as crianças, o Johnson decidiu usar um design parecido com o do sapo. O Chama demorou para ser aprovado, tem que ser feito e refeito diversas vezes. Os protótipos usavam roupas e tinham pequenos vulcões em seus braços, ombros e cabeça. Cara, esse daqui ficou da hora. Esse daqui, ó. Ficou bem legal. Imagina isso queimando. Algo que foi reutilizado na versão do Ben 10.000. O Omnitrix estava originalmente no lado esquerdo do alien ao invés do peito, com uma linha preta que passava pelo Omnitrix. Sua máscara não tinha características faciais como tem no desenho original e tinha umas formas estranhas e simétricas ao invés de olhos, nariz ou boca. No entanto, esse design não ia agradar muitas crianças, então eles tiraram. O insectoide original deveria ser uma combinação de vários insetos, com baratas, abelhas e moscas. Alguns dos esboços descreviam como
como uma criatura bípede, mas no ar. Ele originalmente tinha 2 pernas e 2 ao invés de 3 pares de braços, e também olhos de inseto gigante, bem como um da mosca. Chegando aqui, tudo estava feito e a história geral basicamente era simples, com o vilão principal, Vilgax, já definido, só faltando definir quais seriam os coadjuvantes na vida do Ben. Max, seu avô, que o leva a uma viagem de verão e tem algumas artes conceituais do Vomax, e a Gwen, originalmente ela só seria uma colega da escola do Ben e não sua prima, e ela nem iria pra viagem com os dois, mas se encontraria posteriormente com eles em um dos episódios, muito provavelmente o episódio da primeira aparição do Doutor Animal, como mostrado nessa concept art. Além dos concepts de como poderiam ser os aliens. Caraca, olha lá. Iguana Ártica, Glutão e Cuspidor, a maioria feita pelos Thomas Perkins, que é um cara muito importante no meio de Ben 10, se vocês quiserem dar uma pesquisada, ele é sensacional. Tem também do Ben 10.000 e do próprio Azimuth. Eu amo ver como eram essas versões antes, todo esse processo criativo, erros, complicações, tudo isso até levar ao desenho incrível que a gente conhece. Ver o esqueleto da produção faz de certa forma com que a gente valorize mais todo o processo. E em seguida, o produto final, que foi feito com muito carinho e atenção para os telespectadores e que acabou originando a série que a gente ama tanto. Enquanto Ben 10 passava, outra série estava sendo produzida, Ben 10 Hero Generations, uma continuação da franquia que traria os personagens mais velhos com 15 anos de idade vivendo novas aventuras. Tem um vídeo aqui no canal explicando todas as ideias dessa série perdida, olha o card aí que tá aparecendo. Eric Canetti foi escolhido para fazer os designs. Seus designs eram mais baseados em monstros e pareciam assustadores, meio que com Frankenstein ou seres realmente vindos de livros do Lovecraft. Nenhuma das transformações tinha símbolos do Omnitrix e nenhuma é muito reconhecível, como vocês podem ver aí. No final das contas, os designs foram rejeitados devido a Cartoon Network pensar que eles não eram apropriados para crianças e realmente eles não eram mesmo. Existem pouquíssimas imagens envolvendo os personagens principais, como o Ben, a Gwen e o Kevin, e a gente acaba só tendo um simples desenho em um caderno. Depois de rejeitar a ideia do Hero Generations, Glenn Muramaki e Dwayne McDuffie estavam desenvolvendo um novo programa para Cartoon Network. O canal perguntou se o Glenn queria fazer parte do projeto de Ben 10. Após discussões diárias com Dwayne, o Glenn acabou pedindo para que ele fizesse parte do projeto também. Quando Glenn e Dwayne começaram a ter ideias para os alienígenas do Omnitrix, eles decidiram combinar os poderes de 2 alienígenas diferentes em um, como o Fogofato, que tem os poderes do Chama e do Cipó Selvagem, ou o Friagem, que tem os poderes do Fantasmático e do Iguana Ártica. Uma exceção a isso é o Enormossauro, que foi criado porque eles pensaram que seria legal ter um cara grande e forte. As concepts feitas pelo Glenn são incríveis. No caso do Cromático, ele era muito mais uma rocha com cristais, sem rosto, sem olhos ou boca. O Eco Eco manteve o seu design, mas anteriormente tinha um estilo de fios em seu corpo, como se fosse uma caixa de som e um fone de ouvido ambulante. O Fogofato tem diversas versões alternativas, a maioria trazendo semelhanças com troncos de árvore ou vinhas. Alguns poderiam ter sido usados e eu não me incomodaria, afinal eles são bem interessantes, trazendo um aspecto parecido com o monstro do pântano da DC, com versões inclusive feitas pelo Thomas Perkins, por exemplo, que chegavam bem perto do que viria a ser sua versão florescida lá em Omniverse, com uma flor aberta e com os aspectos amarelos. Existe um alien em forma de urso, que eu não faço ideia de onde possa ter vindo, ele tem núcleos de energia nos peitos e nas mãos, lembrando muito Homem de Ferro, e tem os ossos das costelas expostos, além de pelos que podem ser considerados folhas na verdade. Pelo que parece, talvez ele seja o Fogofato bem no início da produção, mas não tem como se saber ao certo. O Friagem, que mantinha semelhanças enormes com uma mariposa, o que fazia parte da ideia original para unir seu aspecto fantasmagórico com o aspecto dele ser parecido com uma mariposa. O alien tem marcas redondas presentes como as mariposas, além dos pequenos membros escuros. O artrópode, que sempre pareceu um crustáceo, mas era muito estranho no começo, tendo apenas um olho, o cérebro exposto, esse troço aí, diversos designs vindos diretamente de teores cósmicos do H.P. Lovecraft ou da Deep Web. O arraia-jato, que inicialmente era literalmente uma arraia gigante com asas e bem assustadora, para ser sincero, com um rosto parecido com o de um tubarão martelo, uma versão muito mais aquática do que veio ser
ao final. Algumas do Kevin mostrando um aspecto mais bad boy e roqueiro do personagem e depressivo, além de seus poderes aqui serem muito mais brutos e o seu visual mais sujo, de certa forma. O Ben, que usaria roupas vermelhas, o que eu achei muito estranho, e a Gwen, que se manteve basicamente a mesma, uma envolvendo uma que tem a ver depressivo do nada, tá ligado? magistrado que morre no primeiro episódio de Força Alienígena, com algumas concepts do Omnitrix que sempre teve a ideia de se parecer mais minimalista em relação à sua versão original. Uma imagem trazia o grupo todo e os aliens atrás. Inclusive é possível ver aliens que não possuem artes conceituais, como o Eco Eco, que aqui me lembra muito aquelas plantinhas do Plants vs Zombies, o Macaco-Aranha, que não teve muitas mudanças, juntamente do Gosma e algo que parece ser o Enormossauro. Supremacia Alienígena inicialmente era chamado de Ben 10 Evolutions e Ben 10 Ultimatrix, durante os estágios da pré-produção, se baseando no fato do Super Omnitrix evoluir as transformações e, claro, com o nome em inglês do dispositivo. A história em que o Vigax personificou o Dagon na terceira temporada de Supremacia foi originalmente pensada para a terceira temporada de Alien Force, que é aquela bosta lá que eu falei no meu vídeo. No caso das concepts, não existem tantas como a do anfíbio, que tem um aspecto parecido com uma água-viva e uma cor rosa, com a ausência dos seus olhos, parecendo muito mais bizarro do que o original. Mas eu curti bastante, se acabasse sendo essa versão final dele eu não reclamaria. O Eco Eco Supremo, que teve muitas formas diferentes, uma pequena... O fato é, se tivesse sido qualquer versão, não reclamaria. Por quê? Porque a gente compara com o que a gente viu. A gente não compara com o que a gente acha que poderia ter sido. Então, essa daqui se fosse outra, ele falaria e visse uma que seria atual, ele falaria, essa daqui tá estranha e tal. Não, mas é porque você já tá acostumado, tá ligado? Então a gente tá acostumado com o rolê. Quando a gente acostuma, é difícil da gente se desassociar da imagem que a gente assistiu, né, mano? Semelhando a uma caixinha de som que até parecia um pouco bala de canhão, e outras duas que cresciam com o personagem, ainda mantendo esse aspecto de caixa de som com outras cores, como laranja, que parece ter uma proteção na boca, branco e verde, branco e azul, lembrando muito a Eva de Wall-E, o Shyamalan, que teve o seu visual inicial revelado, muito parecido com o final, só que com um rosto muito mais assustador. O NRG, que teve formas diferentes baseadas em fornalhas, uma mais robusta com um roxinho na parte de cima e bem parecida com a final, outras mais redondas e ameaçadoras, todas com um pequeno rostinho acima das grades da fornalha, algo que não se repetiu no design final, já que não é mostrado nenhum rostinho pra ele. Agora, a série que muitos odiavam e começaram a amar, Omniverse. Um episódio dessa belezinha demorava meses pra ser feito, e muitas das escolhas criativas dele se baseavam em trazer o sentimento da série original. Dwayne McDuffie e Glenn Muramaki tinham algumas ideias sobre o Omniverse quando a equipe se sentou para planejar o fim de Supremacia em setembro de 2010. Dwayne teve várias páginas geradas em dezembro de 2010, mas a forma do show só veio em abril a maio de 2011. E, infelizmente, o Dwayne faleceu antes de poder fazer parte da produção total do desenho, mas suas ideias se mantiveram, como a ideia do Nemetrix e do Caçador. E, além disso, a gente teve a presença do Thomas Perkins, que veio bem no início para produzir alguns designs para a série envolvendo os aliens do Nemetrix. Tem alien de todo tipo, aliens que estavam na série original, que poderiam ser mais explorados aqui, como os aliens que possuem a cidade de Atia Vera, seres com asas, tentáculos, duas cabeças, poderes de eletricidade, tinha de tudo. E infelizmente nenhum desses designs acabou indo para a série final, já que a Cartoon queria algo diferente. Tem concept do Feedback com uma roupa amarela e um rosto mais ameaçador, o Gravataque com mais rochas em seu corpo, o Blocks com diversas formas diferentes, além de fusões dos aliens do Ben 10.000, como a do Alien X e do Atômico que a gente viu na série, ou como o Gigante e o Glutão. E tem duas que a gente não viu acontecer, mas seria simplesmente sensacional. O XRL8 e o NRG, e também o Gravataque e o Astrodáctilo. Que doideira. São conceitos muito legais, eu só fico triste de a gente não ter acesso a mais delas, mas o Derek tá aí fazendo um monte de concepts pros personagens que acabaram não aparecendo, como o Arraia Jato ou o Acelerado, enfim, tem coisas muito legais envolvendo o Omniverse, que é uma das séries mais estilosas de Ben 10 pra mim. E agora falando do Elefante na Sala, tem concept sim do Ben 10 Reboot, são poucas, mas tem. As únicas que tem realmente são mostrando o Ben, ele teria roupas diferentes, ele teria um visual diferente também. Se vocês reclamam do visual do reboot, então olha, isso aqui poderia sim ter um visual diferente. Ele teria uma roupa parecida com a original.
O traço foi mais pra um, tipo, Hora de Aventura, assim, né? Final, mas com mangas longas, ou uma mais verde trocando o preto e branco. Enfim, bem legal os conceitos, na verdade, eu achei interessante, mas eu também queria ver mais de como eles chegaram no visual do reboot. Enfim, é incrível poder ver como a série que mudou minha vida foi feita. E enfim, é muito legal ver essa produção. E mais legal ainda vai ser ver a produção de uma nova série de Ben 10 que, enfim, fica no segredo. Muito obrigado por terem assistido. Me sigam lá no Twitter para saber mais dessa série de Ben 10 que tá em produção. Enfim, muito obrigado e até mais. É isso aí. Likezão. Qual é o Ben 10 favorito de vocês? E quem tá vendo isso aqui no Cinso Lives depois, cola na live, pô, de segunda a sexta-feira, 17 horas. Até umas 10 da noite, 11 da noite a gente tá online. Cola na live. Participa da live. E se inscreve no canal Cinso Lives.